da Rádio Fé FM com a nossa querida pastora Sandra. Deus te abençoe, pastora. Obrigado pela visita. Bom dia. Bom dia, pastor Mateus. Bom dia, ouvintes da Rádio Fé FM. Que honra, que alegria estar mais uma manhã aqui com vocês. Queria dar bom dia também para aqueles que estão me seguindo pelo meu Facebook. Hoje nós vamos ter uma conversa pelo Facebook e estamos aqui numa manhã gloriosa de Deus. Hoje eu tenho um tema, pastor Mateus, muito interessante sobre inteligência espiritual. Boa. A inteligência espiritual, ela quebra fortalezas, ela trabalha quebrando fortalezas mentais. Então eu queria falar sobre esse tema hoje que eu considero de extrema importância. Inteligência espiritual. Muito se fala de inteligência emocional, né? Agora, inteligência espiritual é algo novo. Na realidade, não é algo novo. Algo novo a ser falado. A ser falado, na verdade, é pouco falado. Hoje a gente tem um movimento muito forte de coaches, né, que trabalham muito a questão da inteligência emocional. Inclusive, eu já dei uma palavra também sobre inteligência emocional. Já fiz uma palestra sobre isso, mas assim, Deus tem me levado a segredos espirituais, né? É muito bacana quando você está numa reunião com coach, tal, aquela coisa motivacional, aquela coisa, né, que te leva a pensar, a ter atitudes diferentes. Mas quando a gente trata com as coisas espirituais, é mais do que a nossa atitude diferente. Aí é o poder de Deus agindo naquilo onde nós não temos um alcance tão grande, né? Porque esse trabalho motivacional, ele vai depender muito do comportamento, do seu comportamento, da sua disciplina, da sua forma de levar as coisas. Mas quando a gente fala de um agir de Deus, uma inteligência espiritual, aí você começa a ver que está acima da sua capacidade humana, aí você começa a perceber que vai acima do que você pode fazer e entra o fator Deus fazer por você. É muito interessante. Uma coisa que é interessante, né? Quando se fala sobre inteligência espiritual, muitas vezes o povo confunde, acha que a fé é uma fé burra, não é? A fé é inteligente. Não, a fé é inteligente. A fé é inteligente. O povo acha que é loucura. É loucura, nós somos loucos, mas nossa fé é uma fé racional, inteligente. Tem um mistério por dentro, né, pastor? Tem algo diferente. Não é simplesmente, eu tenho fé na loucura, não. Nossa fé é baseada em Deus, por isso que tudo posso naquele que nos fortalece. E nós vamos falar sobre isso, então você pode mandar a sua dúvida também no 61 994 15 51 11. DDD 61 994 15 51 11. Inclusive, é isso aí, pastor Mateus, tanto no Instagram, né? Não, Instagram não, no WhatsApp da rádio, da Fé FM, quanto no meu Facebook. Vocês podem mandar perguntas, a gente está aqui para trocar informações, contribuir aí com o seu crescimento e eu vejo que a cada momento mais nós temos que trabalhar contra essas fortalezas. Pastor Jonathan Farage está aqui, acabou de chegar. Quem quer uma palavrinha do pastor Jonathan nessa manhã? Ele tá com uma cara, será Cecília que não, né? O que a senhora acha, pastor? Eu acho que ele está com uma cara de sono, que o que ele queria era uma Novidade. cama bem gostosa para dormir. Eis que te digo, esse profeta. Eis que eu acabo de me revelar como uma profeta nessa manhã. Gente, eu vou falar uma coisa, eu também queria estar dormindo. Vou ter que contar esse segredo, essa revelação para vocês. Mas olha, esse tema de fortalezas mentais que precisam ser quebrados e a inteligência espiritual, ela é a grande arma para isso, é algo que está permeando todos os dias da nossa vida, especialmente nesse tempo, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo de isolamento social. Há pessoas que estão adorando esse... Pastor Mateus, você acredita que há pessoas que estão amando esse tempo de isolamento social? Você acredita nisso? Tem doido pra mas eu vou falar, olha, eu aprendi muita coisa nesse tempo que nós estamos de isolamento social, muito, e principalmente que teve um lado muito bom, que é que a gente sente falta do contato humano, que a gente não sente
tinha mais. Antes todo mundo era no celular. Agora que está todo mundo no celular, você fala, cara, como é importante um abraço. Como é importante. Tanto que é importante um abraço, né? Vamos dar um bom dia a todos que estão online, Amanda, Tânia, Anderson, Maria Luísa, Marina, querida, Guinter, meu amigo de Nova Vida. Bom, gente, olha só, esse tema é um tema extremamente interessante, porque Damião, bom dia também, Alessandro, eita glória, hoje vai ser bênção. Bom dia a todos que estão entrando aí, eu sei que uma turma está entrando, outros já estão aí conosco. Amanda, já peço para você colocar aí meu canal de YouTube, como você tem feito em todas as minhas lives. Quem ainda não está inscrito no meu canal de YouTube, eu quero te chamar para fazer parte, se inscrever, que tem muito tema interessante e é necessário a gente estar juntinho nesse tempo, nesse momento. Bom, gente, vamos lá. O que a gente fala a respeito de fortalezas espirituais? Obrigada, Amanda. Obrigada. Você que não está inscrito no meu canal de YouTube, por favor, se inscreva. Por favor, se inscreva. Se inscreva para a gente estar mais juntinho. Olha só, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 10, 4 e 5 o seguinte. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, não depende da atuação sua, da sua atuação física, da sua atuação pessoal, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, as armas não são da carne, são de Deus, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destrói argumentos e pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento a torná-lo obediente a Cristo. Nós precisamos quebrar fortalezas mentais, fortalezas na nossa mente. O que são as fortalezas, gente? Sabe quando você tem aquela ideia fixa? É um conjunto de ideias que estão contra a verdade de Deus. Vamos dar um exemplo. Não pense você que quando a gente dá esse conceito, você fale, eu jamais iria contra uma verdade de Deus. Mas muitas vezes são pequenas coisas das quais constituem uma fortaleza em você e sem você perceber, ela está se alojando. Por exemplo, agora eu vou assistir só culto em casa, não precisa mais de eu ir à igreja. Gente, é claro que enquanto houver esse decreto, né, esse decreto do governo, que eu acho que já são 70 dias nesse decreto, a gente tem que obedecer, né? Lógico, a gente tem que obedecer. Mas eu não estou falando desse momento, tá? Eu peguei isso como exemplo para você entender. Hoje eu não vou para o culto, eu posso assistir em casa. A igreja está aberta, eu posso ir, mas eu vou assistir em casa. Eu vou assistir online em vez de estar. Aí na outra semana você faz a mesma coisa. Aí na outra semana você faz a mesma coisa. Aí você está em casa, está lá relaxado, comendo alguma coisa, uma hora vê, outra hora não vê, uma hora é menino correndo, outra hora... E aí você vai permitindo esse conceito entrar em você, fazer uma fortaleza mental. Aí você fala, pastora, mas está vendo culto, Não, queridos, olha aqui. Fortaleza consiste em um conjunto de ideias que estão contra a verdade de Deus. O que a palavra de Deus fala? Vamos pegar Salmo 133. Quão bom e agradável que os irmãos estejam em unidade, é como o óleo que desce da barba de Arão, ali o Senhor ordena a sua bênção. O que a palavra de Deus fala? Que nós temos que nos congregar, que nós temos que estar juntos, que nós temos que estar invocando a Deus em unidade, onde 2 ou mais estarem em meu nome, ali tu estarás. Então, são pequenos conceitos que vão entrando dentro de nós e se estabelecendo, de maneira que
a gente simplesmente receba aquilo, consiste uma fortaleza, e a gente não percebe que a gente está indo contra uma verdade de Deus. Na realidade, são mentiras sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre o que Ele diz que fará, sobre você, sobre mim, sobre a igreja, sobre o nosso futuro. E se nós aceitarmos isso, Ele aprisiona nosso coração em trevas, tirando a nossa liberdade de pensar, de agir, controlando os nossos corações e mentes. Pastora Jael, seja bem-vinda. Olha só. Isso é muito sério. Quando eu falo desse período de isolamento social, eu vejo pessoas permitindo que fortalezas sejam construídas na sua mente. E você comece a ser guiados por notícias que têm um cunho não de transferir para nós uma verdade, mas transferir para nós um controle. Eu tô próxima de fazer uma live sobre controle social. Como os sistemas, os mecanismos, não só no Brasil, mas mundiais, estão trabalhando para se ter um controle social. Para vocês terem uma ideia, hoje o que nós estamos vivendo é simplesmente provado, gente, o que eu vou falar agora, que o isolamento vertical era o ideal para o Brasil. Mas, enfim, não vou entrar nessa discussão agora. Só que você vê que hoje nós estamos vivendo um laboratório mundial de comportamento por causa de um ideal chamado controle social. Só que essas coisas vêm entrando dentro da gente de uma maneira tão sutil. E nós começamos a aceitar. Nós começamos a aceitar isso de uma maneira muito tranquila. Por quê? Porque são fortalezas sendo criadas dentro de nós, induzindo pensamentos sobre nós, sabe? Pensamentos sobre circunstâncias. Essa história que eu sempre digo, que a gente hoje, a imprensa, ela tem, os veículos de comunicação têm investido tanto nessa temática de que o vírus está à porta, olha aí, fica em casa, que está trazendo o quê? É lógico, gente, que tem pessoas de risco, tem que ficar isoladas mesmo, tem todo um padrão. Quando eu falo isso, eu não quero que vocês pensem que eu não estou cumprindo regras, eu estou cumprindo regras, usando máscara em lugares públicos, na minha casa tem todo um sistema de higienização, estou cumprindo tudo porque nós sabemos que existe aí e precisamos combater. Mas eu não estou permitindo que essas coisas controlem as minhas decisões, os meus pensamentos. É aonde eu quero chegar. Pessoas em pânico, em depressão, pessoas que, para abraçar a mãe, se vestiram. Até uma amiga minha, uma pessoa muito querida, se vestiu toda de saco plásticos para abraçar a mãe. Eu achei muito triste aquela cena, mas isso tem acontecido. E o que está acontecendo? O diabo, ele é astuto. Se você se acha inteligente, eu quero te dizer que ele é um ser milenar que estuda o seu comportamento antes de você nascer, praticamente, desde o ventre. E o diabo, ele não tira tudo de vez. Ele começa com pequenas ações, com pequenos bombardeios na nossa mente, no nosso padrão, astuciosamente delineando pequenos pensamentos, suspeitas, dúvidas. Ele vem bem devagarzinho, medos, perguntas, questionamentos, teorias, com o objetivo de gerar em nós um comportamento contrário à vontade de Deus. Gente, vamos lá. Esse tempo aí que a igreja está fechada, quantos pensam que não precisam dar dízimo? A igreja está fechada. Quando voltar... Querido, é um pensamento tão infernal isso, que eu vou te explicar por quê. Porque a palavra de Deus fala o seguinte, que o espírito devorador, ele é repreendido com a entrega do seu dízimo. Nós estamos num tempo, gente, a semana passada eu tive uma informação que mais de 200 restaurantes em Brasília fecharam e tem mais de 100 fechando vai abrir
o comércio está abrindo, eles não abrem mais, eles quebraram, viraram pó. E mais 100 estão indo por esse caminho. Então, existe um espírito de quê? De ruína financeira, que está assolando, especialmente por esse isolamento, que causa isso mesmo. É um dos maiores problemas que vem causando. E as pessoas pensam, não, eu não preciso dar dízimo, não preciso dar oferta, enquanto isso Satanás vai entrando na sua vida financeira. Por quê? Porque é um conceito muito sutil, que é entregue, porque na sua cabeça é como se você estivesse fazendo um favor para alguma instituição. Mas não é isso. É você cumprir uma orientação bíblica que te protege suas finanças e a oferta faz o quê? Traz novas oportunidades, abre portas, traz abundância. Tem um conceito diferente. Então, mesmo à distância, eu quero dizer, seja a igreja que for que você participar, entrega o dízimo na sua igreja, não vai entregar em outra. A oferta na sua igreja. Ofertas podem dar em outro lugar, mas dízimo tem que ser na sua igreja. Por quê? Para que você crie uma barreira de proteção e não permita que Satanás se aproveite desse momento para fazer ruína na sua vida financeira. Eu falo muito, gente, com as meninas que eu cuido, sobre os cultos online. Se você está com as igrejas fechadas e não pode ir para um culto presencial, você tem que assistir o culto online da sua igreja. Por quê? A não ser que a sua igreja não tenha a estrutura de ter os cultos online. Por quê? Porque você está se alimentando. É como se você não estivesse indo para a igreja. Se você não recebe em casa pelos cultos online, é como se não estivesse indo. E aí você não se alimenta. Gente, eu estou batendo em pequenos conceitos, pequenos pensamentos, coisas sutis que vêm na nossa cabeça. É que nem na criação dos nossos filhos. Muitas vezes a gente vai permitindo pessoas falarem coisas sobre os nossos filhos, dar apelidinho, ensinar coisas que são contrárias à vontade de Deus. Mas você fala, não, é criança. Olha, que nem eu vi uma menininha dançando com a garrafinha na boquinha da garrafa. Ai, que bonitinha, ela é criancinha. Não, queridos. São conceitos que estão começando a entrar na formação da sua criança, da sua filha. E você não pode permitir. Então, são fortalezas que vão entrando com o sinal de quê? De criar em você um comportamento negativo que se torna repetitivo, que nem eu falei não vou mais para o culto. Ah, tá bom aqui, online, olha aí, minha igreja faz tudo online. Sabe? E é sinal que Satanás está começando o quê? Edificar uma moradinha na sua mente, uma fortaleza na sua mente. Assim como relacionamentos de casais, assim como comportamentos seus que você acha que é normal, todo mundo faz. Todo mundo faz. Então, é tranquilo eu fazer, porque afinal de contas, todo mundo faz. Então, são coisas, fortalezas que você precisa combater. Você precisa, sabe, falar assim, não, isso aqui não pode fazer parte da minha vida. Você tem que começar aquilo. Eu vejo muito o seguinte, tem algumas coisas que tira, Joabe, que bom falar com você, meu querido. Tem coisas que elas vão vindo dentro de mim, no meu coração, que é uma coisa incrível. Eu bato o olho, olho para o Benjamin, não. Esse contato, essa conversa, esse desenho, todos os desenhos que ele assiste, eu assisto junto, eu vejo se ele pode assistir. Todos os livrinhos da escola, olha que ele tem 2 anos e meio, todos os 2 anos e 8 meses, todos os livrinhos de historinhas da escola, eu leio ele inteirinho. Por quê? Porque eu não posso permitir, achar, não, é criança, olha, é tudo bonitinho, é tudo infantil, é tudo adequado para a idade dele. Sabe, a gente vai permitindo, a gente vai deixando as coisas se instalarem dentro de nós, comportamentos mundanos, coisas que estão contra a palavra de Deus. Sabe, muitas vezes, gente, sabe o que esses dias assim, sabe o que eu fiquei assim, estarrecida? Com homens de Deus, cristãos, eu não estou falando de gente que não conhece a Deus, não.
A gente conhece a Deus e eu conheço há muitos anos. Defendendo o indefensável. Por quê? Por causa do seu salário. Porque a Previdência mudou. Porque não sei o quê. Gente, para pensar numa coisa. Eu não quero defender A ou B, político ou não, mas eu fico vendo quem fica batendo, cristão que fica batendo no presidente, como está acontecendo, eu quero dizer que certas coisas você não toca em autoridade. Fica aí batendo. Será que você preferiu o Haddad? Será? Com a Manuela Dávila? Será que isso era melhor para o Brasil? Será que isso ia manter o seu salário? Será que isso... Sabe, será que a ideologia de gênero, toda aquela devassidão que a esquerda defende, era o melhor mesmo para sua casa, para sua vida? Sabe, será que você ficar hoje querendo que o presidente caia é a melhor decisão mesmo? Porque ele mexeu na Previdência e alterou a sua data de você se aposentar e o tempo e comprometer um pouco do seu salário? Eu quero dizer, gente, que a Grécia, por exemplo, não fez a mudança. Eu não estou defendendo que se faça ou deixe de fazer. A Grécia foi um dos países que não conseguiu fazer a mudança da Previdência. E quebrou, que não sobrou pó. O ideal é fazer? Não, não é fazer. O ideal é que os governos passados não tivessem feito tanta corrupção a ponto de ter que hoje se pagar com os que estão aqui. O problema não é hoje a decisão que tem que ser tomada. A decisão drástica que está sendo tomada hoje é consequência dos inconsequentes, corruptos, bandidos passados. Estou dizendo que o nosso presidente é perfeito? Não estou dizendo. Eu só quero que você reflita. É melhor mesmo essa turma aí derrubar o presidente e assumir o poder? É melhor mesmo? É melhor mesmo? O cidadãozinho lá, o Haddad ter sido o nosso presidente? É melhor? Ele não ia mexer na Previdência, né? Será? Pense, meu irmão. Pense, minha irmã. Nossa postura é de defender a palavra de Deus. Não é A ou B. Nós temos que tomar decisões por princípios. Por princípios e não por emoções, por circunstâncias. As circunstâncias passam. As circunstâncias passam. Farley, todos os outros faziam bruxaria, mas você acredita que tem um monte de crente batendo, querendo que o presidente caia? Ah, que ele não é crente. Quem está dizendo que ele é crente? Quem está? Para mim, ele é um católico, que é um cara coerente com a fé dele, é isso. Só que tem sido um defensor dos valores cristãos. Tem sido. A equipe dele é A, é B, é o Paulo Guedes. Caramba, para de pensar isso. Para pensar que é um homem que pode defender, te representar seus valores, que tem um coração quebrantado, que institui jejum, que cuida das famílias. Errar, ele erra e vai errar porque isso faz parte, sim, do ser humano. Mas vamos voltar para quebrar as fortalezas mentais que se estabelecem dentro de nós. E olha, quando a rede de esgoto de televisão começa a dizer que eu tenho que ter um comportamento, é a hora que minha luz vermelha acende. E eu fico assim, por que eles estão falando isso? Deve ser para eu fazer o contrário, né? Porque não pode, né? Só pode ser isso. Bom, vamos lá. A gente precisa acionar o quê? A inteligência espiritual. Oswald Chambers, um pastor escocês, ele escreveu o seguinte: a oração não nos equipa para obras maiores. Ela é a maior de todas as obras. Gente, a oração, ela é o que há, é a arma mais poderosa que existe na vida de um ser humano. Se você quer muito poder, você tem que orar muito. Se você tem pouco poder, você ora pouco. A rainha Esther, através da oração, ela recebeu uma inteligência espiritual para sair de uma situação extremamente complicada. Com a inteligência espiritual que ela buscou, ela teve uma oportunidade na sua vida indescritível.
E sabe, muitas coisas acontecem nas nossas vidas e a gente reage de uma maneira tão negativa que, em vez de a gente pegar aquela situação e se tornar um trampolim para um crescimento, nós permitimos muitas vezes sermos destruídos por causa disso. Olha só, após a dor sempre virá oportunidade. Mas se você estiver amargurado, paralisado, cheio de conjecturas erradas, fortalezas emocionais, sabe? Aí você não consegue capturar essa oportunidade que você tem sempre após a dor. Sabe? Para você não jogar fora a sua oportunidade, você tem que trabalhar com a sua dor. Trabalhar esse momento. Olha, vamos lá. Eu quero te trazer, eu gosto sempre de trazer um texto bíblico que reforça esses conceitos e trazer para a nossa vida, para a gente entender que a Bíblia ela é atual, ela é real, ela é viva, ela traz um entendimento verdadeiro para dentro de nós, para os dias de... Gente, a Bíblia é mais atual do que o jornal de hoje. Ela é mais atual. Quem pensa que é um belo livro histórico, que só foi, né, no passado, está completamente errado. Ela é viva, ela é atuante, ela é para esse tempo. Bom, vamos lá. Rainha Esther, ela sofreu uma grande dor, diz aqui em Esther 4:4. Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. O que foi essa notícia? Essa notícia foi que ela, israelita, judia, que um cara muito mau que estava no governo do rei Assuero tinha conseguido editar um decreto, sancionar um decreto onde dizia que todos os judeus seriam exterminados. E ela era uma judia também, ela também seria exterminada, mas quando aquilo que abalou não foi propriamente, e a gente lê no texto, a gente percebe que não foi por causa dela especificamente que ela se entristeceu, mas por toda aquela situação. Imagina você aí, na sua casa, você é cristão, de repente você fica sabendo que todos podem matar os cristãos. Seu vizinho tem o consentimento para te matar, as pessoas da rua, a polícia, as forças armadas. Já pensou? Foi isso aqui que aconteceu. Ela recebeu essa notícia. E aí diz que a rainha muito se doeu. E o que ela fez? Que aí, gente, é o grande... É onde a gente tem que trabalhar melhor. Eu tenho ministrado muito, falado muito sobre a gente combater as emoções, né? A gente combater aquilo que tem... As emoções, elas nos fazem tomar muitas decisões rápidas e muitas vezes inconsequentes, levados pelas dores das circunstâncias. A dor, ela vem, ela existe, a dor muitas vezes é o que nos impulsiona a tomar decisões. Muitas vezes, gente, a gente está parado. Eu vou te falar o que está bom desse isolamento social. É que nós passamos a valorizar mais as pessoas, os abraços, os relacionamentos pessoais. A gente, para mim, pelo menos, está sendo muito importante a qualidade de tempo que eu estou me dedicando em oração. Para mim, de forma pessoal, tem sido muito forte na questão espiritual. Mas por quê? Porque eu decidi fazer assim. Eu decidi. Farley, lembra mesmo. Então, eu decidi fazer assim. E o que Esther fez? Ela foi extremamente estratégica. Olha só, ela era rainha. Só que existia uma regra naquela época, naquele reinado, naquele palácio, que a rainha, nem a rainha poderia se apresentar diante do rei sem que ela fosse chamada. Porque o rei poderia matá-la na mesma hora, mandar matar. E o que ela fez naquele momento? A Bíblia fala que ela se levantou, buscou uma estratégia espiritual. Ela acionou a inteligência espiritual.
pois ela sabia que maior era o que estava nela. Aí diz aqui, 1 João, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Sabe o que esse texto me diz? Sabe o que esse comportamento de Esther? E esse texto me diz o seguinte, olha só, presta muito atenção. Se você entregou seu coração para Deus, se você convidou o Senhor para entrar na sua história, se você realmente determinou que a sua vida haveria alguém maior guiando a sua vida, que tem o Espírito Santo, aí você cai nesse texto, porque maior é aquele que está em vós que é aquele que está no mundo. E todos nós temos problemas, todos nós temos situações para enfrentarmos, todos. Não tem ninguém que não enfrente situações difíceis na sua vida. Seja com doença, seja com ataque, seja com perseguição, seja com traição, seja com o que for. Você sempre vai ter desafios para viver. E o que acontece nesses momentos? Muitas vezes as emoções nos empurram a tomar decisões erradas. Só que é o momento mais estratégico da sua vida. E Esther, ela ensinou muito. Ela percebeu e falou assim, opa, eu tenho alguém aqui dentro que pode me guiar. Eu não posso tomar uma decisão por impulso. Não posso. Então, eu vou parar. Convocou um jejum, várias pessoas jejuando com ela. Ela ficou de jejum um tempo, buscando a Deus, buscando uma estratégia, jejuando, parando, para ela tomar uma decisão. Agora eu te pergunto, imagina se houvesse nela uma fortaleza satânica, ou até mesmo cultural. Porque, olha só, por que cultural? Porque ela estava dentro do palácio. E a cultura daquele povo era diferente do que ela tinha recebido, da herança familiar e espiritual dela. O que isso quer dizer? Muitas vezes nós vamos para um habitat diferente daquele habitat espiritual, de dentro da igreja. Isso acontece muito quando você ocupa posições de poder, ou então no seu ambiente de trabalho, que é diferente do ambiente da sua casa, que é diferente do seu ambiente de fé. E você começa a se comportar, como aquelas pessoas. Como aquelas pessoas que acham que o adultério é normal, que acham que a corrupção é normal, que acham que a mentira é comum, é normal, faz parte. E aí, culturalmente, você deixa fortalezas se instalarem dentro de você. Imagina se Esther, que estava naquele palácio, que serviam a deuses pagãos. Imagina se ela resolvesse agir como eles. E nesse momento aqui de confronto, nesse momento de perigo, não só para a vida dela, mas de todo o povo judeu, ela tivesse com fortalezas mentais, culturais, e falasse, não, eu não tenho o que fazer, mas eu estou aqui no palácio, eu vou me dar bem. Quem vai morrer, infelizmente, vão ser os de fora. Imagina se ela tivesse concebido todos os conceitos do mundo dentro dela nesse momento de luta. Uma coisa eu percebo, gente, que momentos de luta, de guerra na nossa vida, se nós estivermos fracos espiritualmente, fracos por quê? Porque não temos o hábito de buscar a Deus, não temos o hábito de orar, não temos o hábito de escutar louvor. As nossas músicas são só músicas do mundo, o nosso comportamento é completamente mundano, mas domingo a gente vai na igreja, né? Mas se a gente não se alimentar diariamente, o que vai acontecer? Na hora de uma guerra, você vai ficar muito ferido se você não ficar destruído. Se você não for destruído pela misericórdia de Deus, você vai ficar muito ferido. Então imagine Esther, se ela não tivesse um alimento espiritual forte, se ela não tivesse uma relação com Deus, que ajudasse ela a sair daquela crise. Muitas vezes as pessoas sucumbem em crises, por quê? Porque a crise só é um sopro perto da vida fraca que ela tem. Nós temos que entender o texto que diz que o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Tem de bom ânimo. Busca a Deus. Porque se você não entender que o tempo todo você está em guerra,
você vai sucumbir a uma fortaleza mental satânica. Então imagina ela ali, sabe, de repente ela pensasse, não posso fazer nada, mas eu aqui no palácio estou protegido, isso não vai acontecer comigo. Gente, e vou falar uma coisa, guarda esse texto, eu sempre deixo um texto diferentezinho para ser guardado nas minhas palavras. Tem gente que está morrendo que nem caranguejo na panela, achando que está no spa. Ele entra na água morninha, está achando que é no spa e está morrendo. Você sabe por quê? Porque criou fortalezas na sua mente em algumas situações e não consegue combater. O caranguejo, acho que ele pensa que ele entra na água quentinha ali e pá, daqui a pouco ele nem combate. Muitas vezes você está assim, você está achando que você está num spa, você nem combate por causa das fortalezas que foram criadas e você se amoldou a alguns modelos do mundo e você acha que você está certo. E eu quero te falar uma coisa, você é responsável por aquilo que reina dentro de você. Por quê? Você está perguntando por quê? Eu vou te responder por quê. Por que que você é responsável por aquilo que reina dentro de você? Porque aquilo que reina dentro de você só está reinando dentro de você, só está dentro de você porque você deu autorização para estar. Então, se você hoje se vê numa situação delicada, complicada, da qual você não consegue romper, você tem que batalhar isso. Você tem que pedir ajuda, você tem que fazer jejum, você tem que quebrar toda aquela autorização que você deu, ser tirada para que o Espírito Santo de Deus reine dentro de você. Imagina Esther. Veja ela, ao receber a notícia do decreto, ela fez o quê? Acionou a inteligência espiritual, montou uma estratégia. Falou, junta todo mundo aí, jejua, não come nem bebe por 3 dias. E nem eu, nem minhas servas aqui não vamos comer, a gente vai estar no mesmo propósito. E depois disso, eu vou ter com o rei. E ainda que não seja segundo a lei, aí ela falou, ainda que não seja segundo a lei, ainda que eu não possa me apresentar diante dele. E se eu perecer, eu pereci, mas eu fiz o que tinha que ser feito. Gente, a inteligência espiritual é saber aproveitar as oportunidades quando elas chegam. E Esther fez isso muito bem, mas ela fez com cuidado, com prudência. Sabe, o que ela fez? Jejuou, orou, levantou um exército e falou, depois disso eu vou me chegar ao rei. Muita oração, muito poder. Guarda isso. A oração faz com que Jesus abra sua porta. Quando Satanás estiver lá do outro lado, tentando fechar, empurrando, a oração faz com que Jesus abra essa porta. Não é mais você que vai enfrentar aquela situação. Aí é Jesus enfrentando por você. Você tem que se alimentar todos os dias. Olha o que Colossenses 3:2 diz. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Esther estava com a mente conectada no alto, por isso que ela entrou com essa estratégia espiritual. E aí o que aconteceu? Ela chegou na hora que ela recebeu o cetro favorável do rei em direção a ela. Ela não saiu pedindo nada, não. Gente, entende o que é inteligência espiritual. Tem gente que sai, está numa crise, que está com alguém na sua casa, resistente à palavra de Deus, você começa a dizer, você está endemoniado, você precisa de Deus. Eu quero te dizer que essa pessoa só vai criar mais resistência com a palavra de Deus. Isso não é estratégia, isso não é inteligência espiritual. Você precisa entender que certas coisas você tem que se recolher, buscar uma direção, buscar uma orientação, porque até para você ter fé e uma fé direcionada, não pode ser conforme a sua emoção, que nem esse exemplo que eu te dei. Então você precisa se alimentar todo dia. Olha aqui, você aí que está em quarentena, come massa dia e noite para você ver como é que você vai terminar essa quarentena. Come todos os doces que você tiver vontade. Você vai ver como é que você vai terminar. O que eu quero te dizer com isso? Você precisa aprender a comer. Você precisa aprender a comer a palavra de Deus, a se alimentar daquilo que é certo.
Porque se nesse tempo de quarentena você se alimentar só de Netflix, de Globo e etc., você vai entrar em colapso. Tanto o alimento físico quanto o alimento espiritual tem que ser de uma maneira diferente, com orientação, com equilíbrio, com sabedoria. Você só pode pensar nas coisas do alto, como fala aqui nesse livro, nesse texto de Colossenses que eu li, se você se fortalecer de fé, se alimentando com a palavra. E a palavra, como é que a palavra vem? Como é que você entra com a palavra dentro de você? A palavra vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sabe, entrar com a palavra de Deus dentro de você. Buscar. Eu estou constantemente, agora que eu estou ficando mais esperta, gente, em rede social. Estou começando a me inscrever nos canais certos do YouTube. Então, eu começo a receber as notificações, está vindo palavra, apóstolo Fátima, Ministério da Fé, gente que eu sei que tem algo do Espírito de Deus para falar para mim. E aí eu vou acompanhando, porque eu preciso me alimentar. Música é aquilo que me leva até a mente de Cristo, gente. Não vai nem para mim, nem para Benjamin, nem para Júnior, nem para ninguém. Então, imagina, Estela, escutou uma péssima notícia. O seu próprio esposo disse que todos os judeus iam morrer. Imagina se a mente dela tivesse contaminada e não tivesse conectada no rei. Ela não ia planejar o que ela planejou e a solução que ela teve para sair daquela situação. Ela e todo o povo dela morreria. Sabe, quando você recebe uma má notícia, você pode até assimila, você pode até chorar, ter aqueles seus momentos de dores, né? Sabe, até aquele mesmo momento de, vamos dizer, luto, mas trabalhe a dor com a fé. Trabalhe a dor, não reaja às más notícias no emocional, porque certamente você vai errar. Sabe, más notícias na nossa vida, ela tem uma missão: expulsar a dor para que ela não vire uma fortaleza e seja derrotas da sua vida. Lembre-se que há pessoas que sofreram mais que você e aproveitaram aquela dor para crescer absurdamente. Eu já estou começando a encerrar aqui. Eu quero dizer o seguinte para você: o que aconteceu com Esther? Ela buscou a Deus, ela buscou na caixinha dela, porque quando a gente se alimenta das coisas certas, a gente tem uns arquivozinhos dentro de nós. Aqueles arquivos nós acionamos nas horas certas que nós precisamos. E ela, depois daquele momento de oração, de jejum, de busca, ela foi até o rei, encontrou favor, o cetro foi direcionado a ela, e ela não pediu nada. Pelo contrário, ela convidou o rei, e aquele traidor que fez o rei assinar um decreto, sem nem ver o que ele estava fazendo, e fez com que chamou eles para jantares, banquetes, jantares. E numa dessas situações, o que aconteceu? Ela simplesmente encontrou tanto favor, o céu tão aberto, tão propício, que ela falou do risco que ela e o povo dela estavam correndo. Automaticamente, Deus entrou com uma intervenção incrível, mudou aquela situação. A forca que havia sido feita para o tio dela, por esse assessor endemoniado do rei, foi para aquele endemoniado. O rei editou um novo decreto de defesa e promoveu a rainha Esther e o seu tio para ajudar a governar e a cuidar de toda a região do povo durante aquela geração. Eu quero te dizer uma coisa, que se a dor tivesse sucumbido Esther tivesse se entregue para aquele momento de dor e não entendido que ela tinha que combater a fortaleza mental e acionar a inteligência espiritual, se ela não tivesse feito isso, ela e todo aquele povo teria morrido. Ou o livramento
livramento certamente viria através do outro, mas Esther teria se dado muito mal. Eu digo porque o livramento viria para outro, porque existe uma promessa de Deus e o povo jamais seria exterminado. Mas eu quero te falar uma coisa: o seu momento de dor, de crise, é uma grande oportunidade na sua vida. Mas não haja com emoção, não haja com ódio, não haja com vingança. A vingança pertence ao Senhor. A Bíblia fala que só existe um juiz na terra. Se você quiser ser juiz de uma situação, Deus não vai entrar julgando aquela situação a seu favor, porque só pode haver um juiz. Então entregue as suas causas, aqueles que te machucaram, diante de Deus. Busque com inteligência espiritual a solução para aquele problema e comece a experimentar um favor de Deus inexplicável. Porque se você começou a sua guerra nesse tamanho e você for, sabe, servo, inteligente, resiliente, sabe? Resiliente nós precisamos ser. E buscar a Deus, você vai terminar essa guerra desse tamanho. E vai ser uma das maiores oportunidades da sua vida. Então eu queria encerrar essa palavra nesse momento dizendo que a melhor coisa que tem, a maior segurança, a maior alegria que existe na nossa vida, é conhecer um Deus verdadeiro, perfeito, bondoso, misericordioso, e que até os nossos momentos de dores servem sempre para nos colocar em níveis muito maiores do que um dia estivemos. Nós, para alcançarmos certas posições, precisamos ser lapidados, treinados, preparados. E muitas vezes essas preparações, elas vêm com muita dor. Seja bem-vindo, pastor Kleber Maria. Deus abençoe vocês. Vamos fechar os seus olhos, vamos orar por um segundinho. Se você quiser mandar uma mensagem no meu falar comigo, manda sempre no meu Instagram, que é o que eu tenho mais facilidade de responder, porque o Facebook são milhares de mensagens, não pode passar batido, tá bom? Pai querido, amado Deus, obrigada, Senhor, por esse momento. Eu peço a Ti, Senhor, vai, Senhor, visitando a cada ouvinte, Pai, ouvinte da rádio, Deus. Essas pessoas que estão no meu Facebook acompanhando, que vão escutar depois, vai, Senhor, visitando. Senhor, em nome de Jesus, que haja um despertar, Senhor, um desatar pessoal em cada um, para que identifique as fortalezas que foram criadas dentro de si. Dá a eles os instrumentos certos para combater isso. Dá vitória, Senhor. Em nome de Jesus, desfaz todo laço, todo mal. Abençoa poderosamente os meus irmãos. E, Senhor, faça-os buscar e encontrar ao Senhor e deslanchar e alcançar as posições que o Senhor tem para cada um, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Deus abençoe. Até a próxima. Obrigado, pastor Mateus. Deus abençoe.